Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Postura do ferro. Dócil forma copulatória, para o partilhamento amoroso. Quando dada a vida, traz-nos alegria. Para achar essa forma, é preciso ser carinhoso. Deve-se usar da verdadeira empatia. Da canção de listagem dos ouvintes, 5ª estrofe. Faz um tempo, disse Adolin, ajoelhando-se segurando sua espada fractal diante de si. A ponta afundada alguns centímetros no chão de pedra. Estava sozinho. Só ele e a espada em uma das novas salas de preparação, construídas junto da arena de duelo. Lembro quando conquistei você, sussurrou Adolin, olhando para seu reflexo na lâmina. Ninguém me levava a sério naquela época também. O Janota de roupas bonitas. Tinalar pensou em duelar comigo só, para constranger meu pai. Em vez disso, fiquei com a sua espada. Se ele houvesse perdido, teria entregado a Tinalar sua armadura, que herdou do lado materno da família. Adolin nunca nomeou sua espada fractal. Alguns faziam isso, mas ele nunca considerara apropriado, não porque achasse que a espada não merecia um nome, mas porque pensava que não sabia o nome certo. Aquela arma pertenceu a um dos Cavaleiros Radiantes, muito tempo atrás. Aquele homem deu um nome à arma, sem sombra de dúvida. Chamá-la de outra coisa parecia presunção. Adolin já pensava assim mesmo antes de começar a ver os Radiantes de forma positiva, como seu pai. A espada continuaria a existir depois da morte de Adolin. Ele não era seu proprietário, só a pegar emprestado por algum tempo. A superfície era lisa de modo austero, longa, sinuosa como uma enguia, com uma crista na parte posterior, como afloramentos de cristais. Moldada como uma versão maior de uma espada longa padrão, ela tinha alguma semelhança com as enormes espadas largas de 2 mãos que já vira nas mãos de Papaguampais. Um duelo de verdade, sussurrou Adolin para a espada. Com uma aposta real finalmente. Chega de ser cauteloso, chega de me conter. A espada fractal não respondeu, mas Adolin imaginou que ela o escutava. Não era possível usar uma arma assim, uma arma que parecia uma extensão da própria alma, e não ter às vezes a impressão de que ela estava viva. Eu falo de modo tão confiante com todo mundo porque sei que eles contam comigo. Mas se eu perder hoje, acabou. Mais nenhum duelo, e um nó terrível no grande plano do meu pai. Ele ouvia as pessoas lá fora. Pés batendo, vozes tagarelando. Pedras, arranhando. Tinham vindo para ver Adolin vencer ou ser humilhado. Essa pode ser nossa última luta juntos, disse Adolin em voz baixa. Agradeço o que fez por mim. Sei que faria o mesmo por qualquer um que a brandisse, mas ainda assim agradeço. Eu quero que saiba que acredito no meu pai. Acredito que ele está certo, que as coisas que ele vê são reais. Que o mundo precisa de uma Leticar unida. Lutas como essa são minha maneira de fazer isso acontecer. Adolin e seu pai não eram políticos. Eles eram soldados, Dalinar por escolha, Adolin de modo mais circunstancial. Não seriam capazes de unificar o reino só na conversa. Teriam que lutar. Adolin se levantou, apalpando o bolso, então dispensando a espada em névoa e cruzando a pequena câmara. As paredes de pedra do corredor estreito que adentrou eram entalhadas com imagens das 10 posturas básicas da esgrima. Haviam sido gravadas em outro lugar, depois colocadas ali, uma vez que o cômodo foi construído, um acréscimo recente, para substituir as tendas onde antes ocorria a preparação para duelos. Postura do vento. Postura da rocha. Postura da chama.
Havia uma imagem, com a postura retratada, para cada uma das 10 essências. Adolin contou-as enquanto passava. O pequeno túnel havia sido cortado na pedra da própria arena e terminava em uma diminuta sala escavada na rocha. O sol forte da área de duelo cintilava na moldura das portas entre ele e seu oponente. Com uma adequada sala de preparação na qual meditar, e depois aquela sala de concentração onde vestir armadura ou se abrigar entre as lutas, a arena de duelo dos acampamentos de guerra estava se transformando em uma instalação tão boa quanto as de Aletikar. Uma mudança bem-vinda. Adolin entrou na sala de concentração, onde seu irmão e sua tia o esperavam. Pai das tempestades, suas mãos estavam suando. Ele não se sentia tão nervoso nem ao cavalgar para a batalha, quando sua vida estava realmente em risco. Tia Navani havia concluído um glifo amuleto. Ela se afastou do pedestal, deixando de lado seu pincel, e levantou o amuleto para que ele visse. Estava pintado em vermelho vivo sobre um pano branco. Vitória? Arriscou Adolin. Navani o baixou, arqueando uma sobrancelha. O que foi? Perguntou Adolin enquanto seus armeiros entraram, trazendo as peças da sua armadura fractal. Aqui de segurança e glória, respondeu Navani. Não faria mal que você aprendesse alguns glifos, Adolin. Ele deu de ombros. Nunca pareceu importante. Sim, bom, disse Navani, dobrando reverentemente a oração e colocando-a no braseiro para queimar. Com sorte, logo você terá uma esposa para fazer isso por você. Tanto a leitura de glifos quanto a sua confecção. Adolin curvou a cabeça, como era apropriado, enquanto a oração queimava. Em nome de Pailiá, não era hora de ofender o Todo-Poderoso. Quando acabou, contudo, ele olhou para Navani. E quais são as notícias do navio? Esperavam que Jasna enviasse notícias quando alcançasse as criptas rasas, mas nada chegou. Navani havia conferido com o escritório do mestre do porto naquela cidade distante. Disseram que o prazer do vento ainda não havia chegado, estava uma semana atrasado. Navani acenou para dispensar o assunto. Jasna estava naquele navio. Eu sei, tia, disse Adolin, se remexendo de modo desconfortável. O que teria acontecido? Será que o navio fora pego em uma grande tormenta? O que teria acontecido com a mulher com quem Adolin talvez se casasse, se a vontade de Jasna se cumprisse? Se o navio está atrasado, é porque Jasna está tramando alguma coisa, disse Navani. Espere só. Nós vamos receber um recado dela em algumas semanas, exigindo alguma tarefa ou informação. Vou ter que arrancar dela o motivo do seu desaparecimento. Que Batá bote algum juízo na cabeça daquela garota para acompanhar a sua inteligência. Adolin não insistiu. Navani conhecia Jasna melhor do que qualquer um. Mas ele certamente estava preocupado com Jasna. E sentiu uma inquietação súbita por talvez não chegar a conhecer a garota, Shalom, quando esperado. Óbvio, o noivado causal provavelmente não daria certo. Mas parte dele queria que desse. Deixar outra pessoa escolher por ele era estranhamente atrativo, considerando quão alto Danlan o xingara quando Adolin terminou o relacionamento. Danlan ainda era uma das escribas do seu pai, então ele havia, ocasionalmente, mais olhares hostis. Mas, raios, não foi culpa dele. As coisas que ela dizia para as amigas. Um armeiro preparou suas botas, e Adolin enfiou os pés nelas sentindo-as se encaixarem. Os armeiros rapidamente afixaram as grevas, depois foram subindo, cobrindo-o com metal muito leve. Logo, tudo o que faltava eram as manoplas e o elmo. Ele se ajoelhou, encaixando as mãos nas manoplas que o ladeavam, os dedos em suas posições. A armadura fractal tinha uma estranha maneira de se contrair por conta própria, como uma enguia celeste se enrolando ao redor de um rato, e se apertou até chegar a uma estreiteza confortável ao redor dos seus pulsos. Ele se virou e estendeu a mão para pegar seu elmo com o último armeiro. Era Renarin. Você comeu galinha?
Perguntava Renarin enquanto Adolin pegava o elmo no desjejum. E falou com a espada? Conversamos bastante. A corrente da nossa mãe está no seu bolso? Conferi 3 vezes. Navani cruzou os braços. Vocês ainda acreditam nessas superstições tolas? Os 2 irmãos fitaram-na, sérios. Não são superstições, disse Adolin, ao mesmo tempo em que Renarin falou. É só para dar sorte, tia. Ela revirou os olhos. Eu não participo de um duelo formal há muito tempo. Continuou Adolin, pegando o elmo com o visor aberto. Não quero que nada dê errado. Tolice, repetiu Navani. Confie no Todo-Poderoso e nos arautos. Não no fato de você ter feito a refeição certa antes de duelar. Raios. Desse jeito, daqui a pouco está acreditando nas paixões. Adolin e Renarin se entreolharam. Suas pequenas tradições provavelmente não o ajudavam a vencer, mas, bem, por que arriscar? Todo duelista tinha suas manias. As deles ainda não haviam falhado. Nossos guardas não estão felizes, disse Renarin em voz baixa. Não param de falar sobre como vai ser difícil proteger você com outra pessoa brandindo uma espada fractal na sua direção. Adolin fechou seu visor. Ele virou névoa nas laterais, se encaixando, tornando-se translúcido e fornecendo uma visão completa do aposento. Adolin sorriu, sabendo muito bem que Renarin não podia ver sua expressão. Estou desolado por negar a eles a chance de serem minhas babás. Por que você gosta de atormentá-los? Não gosto de ter gente me vigiando. Você já teve outros guarda-costas? No campo de batalha, respondeu Adolin. Era diferente ser seguido por toda parte. Tem mais coisa. Não minta para mim, irmão. Eu o conheço bem. Adolin estudou o irmão, cujos olhos estavam muito sérios por trás dos óculos. O garoto era solene demais o tempo todo. Eu não gosto do capitão deles, admitiu Adolin. Por quê? Ele salvou a vida do nosso pai. Ele me incomoda, só isso. Adolin deu de ombros. Tem algo de errado nele, Renarin. Isso me deixa desconfiado. Acho que você não gostou que ele lhe deu ordens no campo de batalha. Nem me lembro mais disso, respondeu Adolin, despreocupado. Andando para a porta. Bem, tudo certo, então. Está na hora. Irmão? Sim. Tente não perder. Adolin abriu as portas e pisou na areia. Já estivera naquela arena, usando o argumento de que ainda que os códigos de guerra letianos proibissem duelos entre oficiais, ele precisava manter sua habilidade. Para aplacar seu pai, Adolin evitou duelos importantes, duelos por campeonatos ou por fractais. Não ousou arriscar sua espada e armadura. Agora, tudo era diferente. O ar ainda estava gelado pelo inverno, mas o sol brilhava forte acima de sua cabeça. Sua respiração ecoava contra o metal do elmo, e seus pés esmagavam a areia. Ele conferiu se seu pai estava assistindo. Estava, assim como o rei. Sadeias não veio. Melhor assim. Isso poderia distrair Adolin com memórias das últimas ocasiões em que Sadeias e Dalinar haviam sido amistosos, sentados juntos naquelas arquibancadas de pedra, assistindo a Adolin duelar. Será que Sadeias estivera planejando a traição mesmo então? Enquanto ria com seu pai e conversava como um velho amigo? Concentre-se. Seu inimigo do momento não era Sadeias, embora algum dia, em breve, teria aquele homem na arena. Essa era a meta de tudo o que estava fazendo ali. Por ora, teria que se conformar com Salinor, um dos fractários de Tanadal. O homem só tinha espada, mas pudera pegar emprestado um conjunto de armadura do rei para um duelo com um fractário completo. Salinor estava do outro lado da arena, trajando a armadura cinza ardósia sem ornamentos e esperando que a Grã-Juíza, a Luminobre Stone, sinalizasse o início do duelo. A luta era, de certo modo, um insulto a Adolin.
Para que Salinor concordasse com o duelo, Adolin foi forçado a apostar tanto sua armadura quanto sua espada contra apenas a espada do oponente. Como se Adolin fosse indigno e precisasse oferecer mais despojos para justificar o esforço de Salinor. Como esperado, a arena estava apinhada de olhos claros. Mesmo que especulassem sobre Adolin estar fora de forma, duelos por espadas eram muito, muito raros. Aquele seria o primeiro em mais de um ano. Invocar espadas! Ordenou Stone. Adolin estendeu a mão para o lado. A espada surgiu depois de 10 batimentos cardíacos. Um momento antes da lâmina do seu oponente. O coração de Adolin estava batendo mais rápido do que o de Salinor. Talvez isso significasse que seu oponente não estava com medo e o subestimava. Adolin assumiu a postura do vento, cotovelos dobrados, voltados para o lado, a ponta da espada apontando para cima e para trás. Seu oponente assumiu a postura da chama, a espada em uma das mãos, a outra tocando a lâmina, os pés em uma posição quadrada. As posturas eram mais uma filosofia do que um conjunto predeterminado de movimentos. Postura do vento, fluida, ampla, majestosa. Postura da chama, rápida e flexível, melhor para espadas fractais mais curtas. A postura do vento era familiar para Adolin. Ela o serviu bem durante sua carreira. Mas não parecia certa hoje. Estamos em guerra, pensava Adolin enquanto Salinor avançava, cauteloso, procurando testá-lo. E cada olhos claros neste exército é um recruta inexperiente. Não era hora de espetáculo. Era hora de uma surra. Enquanto Salinor se aproximava para um ataque cuidadoso, para sondar seu oponente, Adolin se remexia e assumia a postura do ferro, segurando sua espada com as duas mãos ao lado da cabeça. Afastou o primeiro golpe de Salinor, depois avançou e bateu a espada no elmo do homem. 1, 2, 3 vezes. Salinor tentou se defender, mas estava obviamente surpreso com o ataque de Adolin, e 2 dos golpes o acertaram. Rachaduras se espalharam pelo elmo de Salinor. Adolin ouvia grunhidos acompanhados de imprecações enquanto seu oponente tentava levar a arma de volta para a ofensiva. Não era para ser assim. Onde estavam os golpes avaliativos, a arte, a dança? Adolin rosnou, sentindo a velha euforia da batalha enquanto rechaçava o ataque de Salinor, sem ligar para o impacto em seu flanco. Então brandiu a espada com as duas mãos e estrondou o peitoral do oponente, como se estivesse cortando lenha. Salinor grunhiu novamente e Adolin levantou o pé e o chutou para trás, jogando no chão. Salinor deixou cair a espada, uma fraqueza da postura da chama, que só usava uma das mãos, e ela se desfez em névoa. Adolin andou até o homem e dispensou a própria espada, depois chutou o elmo de Salinor com o calcanhar da sua bota. A peça da armadura explodiu em pedaços derretidos, expondo um rosto tonto e apavorado. Em seguida, Adolin bateu o calcanhar contra o peitoral. Embora Salinor tentasse agarrar seu pé, Adolin chutou implacavelmente até que o peitoral também estivesse despedaçado. Pare! Pare! Adolin se deteve, baixando o pé ao lado da cabeça de Salinor, olhando para a grã-juíza. A mulher estava de pé em seu camarote, de rosto vermelho e voz furiosa. Adolin Colin! Isto é um duelo, não uma competição de pugilismo. Eu quebrei alguma regra? Gritou ele de volta. Silêncio. Ele notou, pela pressão em seus ouvidos, que a multidão inteira se calara. Podia ouvir a respiração deles. Eu quebrei alguma regra? Questionou Adolin novamente. Não é assim que um duelo. Então eu venci, disse Adolin. A mulher arfou. É um duelo de 3 peças de armadura quebradas. Você só quebrou 2. Adolin olhou para o atordoado Salinor. Então estendeu a mão para baixo, arrancou a ombreira do homem e esmagou-a entre os punhos. Pronto. Silêncio perplexo. Adolin se ajoelhou ao lado do oponente. Sua espada.
Salinor tentou se levantar, mas isso era muito mais difícil de fazer sem o peitoral. A armadura não funcionava direito, e ele precisaria rolar para o lado e se esforçar para ficar de pé. Possível, mas obviamente ele não tinha a devida experiência com a armadura para executar a manobra. Adolin jogou-o de volta na areia pelo ombro. Você perdeu, rosnou Adolin. Você trapaceou. Gaguejou Salinor. Como? Eu não sei como. É que... não se faz. Ele perdeu o fio da meada enquanto Adolin cuidadosamente colocou a mão calçada com a manopla em seu pescoço. Os olhos de Salinor se arregalaram. Você não faria isso. Esprenos de medo se esgueiraram da areia ao redor do homem. Meu prêmio, disse Adolin, sentindo-se subitamente esgotado. A euforia nele se apagou. Raios, nunca havia se sentido assim em um duelo. A espada de Salinor apareceu na mão do homem. O julgamento vai para Adolin Colin, o vencedor, proclamou a Gran Juíza, soando relutante. Salinor Evedi perdeu a sua espada. Salinor deixou a espada escorregar de seus dedos. Adolin tomou-a e se ajoelhou ao lado do oponente, segurando a arma com o punho voltado para o homem. Rompa o laço. Salinor hesitou, então tocou o rubi no punho da arma. A gema brilhou em um súbito clarão. O laço havia sido rompido. Adolin se levantou, arrancando o rubi, depois esmagando na manopla. Isso não era necessário, mas era um belo símbolo. A multidão finalmente fez barulho, um burburinho frenético. Tinham ido ver um espetáculo, em vez disso assistiram a um ato de brutalidade. Bem, as coisas costumavam ser assim na guerra. Imaginava que fosse bom que eles vissem, muito embora. Quando voltava para a sala de espera, se sentisse inseguro. Tinha sido imprudente. Dispensar sua espada? Colocar-se em uma posição onde o inimigo poderia ter facilmente alcançado seus pés? Adolin entrou na sala de preparação, onde Renarinho fitou com olhos arregalados. Aquilo foi incrível, disse seu irmão mais novo. Deve ter sido a luta fractal mais curta já registrada. Você foi fantástico, Adolin. Eu. Obrigado. Ele estendeu a espada fractal de Salinor para Renarin. Um presente. Adolin, tem certeza? Quero dizer, não sou exatamente o melhor com a armadura que já tenho. Pode muito bem ter o conjunto inteiro. Tome. Renarin pareceu hesitar. Tome, repetiu Adolin. Relutante, Renarin lhe obedeceu. Depois, fez uma careta ao pegar a espada. Adolin balançou a cabeça, sentando-se em um dos bancos reforçados para aguentar um fractário. Navani entrou no recinto, vinda de um dos assentos acima. O que você fez não teria funcionado com um oponente mais habilidoso, observou ela. Eu sei. Foi inteligente, então. Você disfarçou sua verdadeira habilidade. As pessoas vão achar que venceu por astúcia, armando uma cilada em vez de duelar de verdade. Podem continuar subestimando você. Posso usar isso para lhe conseguir mais duelos. Adolin assentiu, fingindo ter sido esse o motivo do que fizera. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.